Então, olha o que diz no capítulo 38, no livro de Isaías. A doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Quer dizer, além de Deus fazer, ele faz ser de forma maravilhosa. Diz assim no versículo 1: adoeceu Ezequias de uma enfermidade mortal. Não bastava só o fato dele cair doente, mas a doença era mortal. Não foi uma simples feridinha, foi uma doença para a morte. E o que mais temos são doenças que são para a morte. Você vê que ninguém morre de resfriado, mas morre de pneumonia, morre de tuberculose, morre de câncer no pulmão. São várias as doenças que existem para a morte. E talvez naquela época ali, por não ter o avanço da medicina que se tem hoje, qualquer doença talvez que se manifestasse naquela época matava. A doença de Ezequias não era qualquer doença. Você vê que ela tinha um propósito, ela tinha uma finalidade. Diz no versículo 1 que se tratava de uma enfermidade mortal. E continua assim, ó: veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. Veio ter com ele um profeta, Isaías, o profeta das boas novas, o profeta messiânico. E na cabeça de Ezequias, a primeira coisa que deve ter passado era o seguinte: graças a Deus, eu conheço esse profeta. E como ele só profetiza boas novas, esperança, salvação, certamente trará para mim uma palavra desse tipo. E foi exatamente o contrário. A realidade foi outra. A realidade não correspondeu à expectativa. E eu quero que você entenda isso. Vai haver situações em que a realidade não vai corresponder à sua expectativa. O profeta veio e disse isso aqui para ele, ó: põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Ele não ouviu isso da boca de qualquer um. Não foi da boca de um descrente. Não foi da boca de quem não tinha contato com Deus. Não foi de qualquer pessoa, foi de um profeta. E os profetas naquela época eram a boca de Deus na terra. Ezequias, você vai morrer. Ajeita tudo. Não bastava a doença, não bastava ele saber que a doença era para a morte, e ainda vinha alguém que representava o próprio Deus com uma palavra totalmente contrária à sua expectativa. E é isso que você tem que entender. Vai haver situações que, ao invés de vir palavras para te levantar, vão vir palavras para te derrubar. E você não tem que se prender a isso. Não importa de quem ela venha. Pode vir de um bispo A, de um apóstolo B, pode vir de um médico, pode vir de um pai, de uma mãe, do marido, do amigo. Essas palavras não podem ser maior que a certeza e a sua confiança em Deus. Ezequias não aceitou aquela palavra de morte. E eu vou te mostrar o porquê que não devemos dar ouvidos a qualquer palavra, a qualquer diagnóstico, ou a qualquer situação que seja. Você vê que toda doença ela tem um certo tempo de incubação. Depois vem o tempo da manifestação dos sintomas. E no final, um diagnóstico real da doença. Quer dizer, a destruição de um órgão e, consequentemente, talvez a morte de uma pessoa. Sim ou não? Só que tem pessoas que morrem antes, só por conta da palavra que ouviu. A pessoa estava bem, assintomática, ela não tinha sintomas nenhum. Mas veio a palavra do médico, através de um simples exame de rotina, e ela ouviu: é câncer. Ela que não tinha sintomas passa a ter. Ela que nem sinal de doença ela dava, ela passa a dar. Mas com Ezequias foi ao contrário. Ezequias escutou, mas ele não deu ouvidos. Ezequias escutou, mas não respondeu nada ao profeta, ficou de boca fechada, porque tem coisas que só devem ser ditas para Deus. Sabe por que ele não respondeu nada?
porque ele também conhecia o Deus de Isaías. No íntimo dele, ele deve ter pensado assim: eu posso não ser profeta, mas eu também conheço esse Deus. Tu é profeta, mas eu sou servo do Deus Altíssimo. Deus esse a quem tem sido fiel. Deus esse a quem eu fiz tudo por inteiro, não fiz nada pela metade. Tudo que eu fiz foi de coração inteiro. Deus esse que eu fiz o que era reto aos seus olhos. Você não vê Ezequias argumentando com o profeta. Tem situações que não vale a pena argumentar. Tem situações que argumentar não vai resolver. O que resolve é isso, oração. E foi o que ele fez. Ele falou isso para Deus em sua oração. Olha o que diz. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E continua, chorou muitíssimo. Diz que ele virou o rosto para a parede. Que interessante. Rosto para a parede. Se você for ver cada cômodo da nossa casa, geralmente tem 4 paredes. E quantas das vezes elas não são testemunha das nossas lágrimas? Quantas vezes essas paredes já não foram testemunhas das nossas tristezas? Quantas vezes elas já não foram testemunhas de nossas debilidades, de nossas fragilidades? Quantas das vezes essas paredes já não te pegou chorando? Mas também quantas das vezes essas paredes não foram testemunha da sua comunhão, das suas orações, das suas buscas a Deus? Aquelas paredes foram testemunha das palavras de Isaías. Mas eu quero que você entenda que elas também seriam testemunhas da oração de um homem. E que elas também seriam testemunha da resposta de Deus a esse homem. Onde foi o testemunho de tristeza, vai ser testemunho de alegria. Quem foi testemunha da sua tristeza, vai testemunhar também a sua alegria, a sua vitória. Amém? O que estava em jogo agora não era só a fé de um homem, mas o caráter de homem de Deus também. Ezequias colocou o caráter dele à prova. Ezequias disse: fui fiel, fui inteiro de coração, eu fiz o que era reto aos teus olhos. E quantos não a gente já não deu para nossa carne, só para estar certo com Deus? Tem gente que ela faz certo aos olhos do homem, mas Ezequias falou: não, eu fiz o que era certo aos teus olhos. Aí diz assim, ó, que antes do profeta ter saído, a palavra de Deus veio até ele novamente dizendo: volta, Isaías, volta, volta, porque eu ouvi a oração desse homem. Diz assim, ó, no versículo 4, então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai, dize a Ezequias, assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Diga graças a Deus. Aquela mesma parede que testemunhou a palavra de morte, testemunhou a oração de Ezequias e agora ia testemunhar a palavra de vida, a cura dele. A mesma boca que trouxe palavra de morte, agora foi levar a palavra de vida, e Deus trabalha dessa forma. O propósito da doença era a morte, mas nenhum propósito nunca será maior do que o propósito de Deus, que é a vida. Nem que ele retroceda tempo, nem que ele mude a posição do sol, nem que ele incline a terra, seja 10 graus, 20 graus, 30 graus, não importa. Nem que a terra passe a girar ao contrário, em sentido anti-horário. Se for preciso, Deus ele muda tempo e estações. Se for preciso, ele faz até o inverso. A terra gira em torno do sol, mas para o fiel íntegro de coração e que faz o que é reto aos olhos dele, se preciso for, ele faz o sol girar ao redor da terra. Para quem já parou o sol na época de Elias, não tem nada nessa terra que chame mais a atenção de Deus do que a oração sincera de um homem fiel, de uma pessoa que é íntegra de coração, de que faz o que é reto aos olhos dele.
Ele é Deus. Ezequias disse: lembra. Eu te pergunto, Deus se esquece? Deus não se esquece. Mas quando ele disse lembra, veio tudo à memória de Deus. As paredes testemunham suas lágrimas, orações, debilidades, fragilidades vão testemunhar sua cura. Sobre a boca de quem proferiu sua derrota tem 2 olhos. E agora eles vão contemplar também a sua resposta. Os olhos vão ver, as paredes servirão de testemunhas. Você, de repente, é aquela pessoa que nunca teve a ajuda de ninguém. Sempre foi você e só as paredes da sua casa. Quantas vezes, por você não ter amigos ou pessoas ao seu lado para te ajudar, você não se pegou conversando com as paredes? Quantas das vezes já não se lamentou com elas? Ei, Deus ouviu tua oração. Deus te ouviu. Elas foram testemunha das suas lágrimas. Elas vão ser testemunha do seu sorriso. Ei, vou falar de novo. Deus te ouviu, porque é para a glória dele. E ele que orou pela sua cura, olha o que diz a palavra de Deus. Diz que Deus ainda o livraria do rei da Síria. Deus foi e fez além. Amém? Olha o que diz. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade, e defenderei essa cidade. Ser-te-á isso da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá a palavra que te falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acais. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que já havia declinado. Diga graças a Deus. Amém? Disse Deus: livrarei a ti e a esta cidade defenderei. Livrarei e defenderei. Que o Deus de Ezequias e Isaías livre e proteja você. Não aceite que a realidade não corresponda à sua expectativa. Ore. Ore e continue orando. E o Deus que vê quem você tem sido diante dele te responderá. Amém? Que Deus te abençoe. Fique na fé. Fique com Deus. Tá bom?